Olá pessoal, professor Jorge de novo por aqui, trazendo mais uma super aula aí pra gente. Hoje a gente está trazendo física, um assunto muito legal, um assunto muito interessante, tá? O pessoal pediu demais aí nos comentários, que é o assunto de termodinâmica, especificamente estudo dos gases, tá? É um assunto que às vezes remete muita dúvida nos meninos, né, nos alunos, porque a gente trabalha aqui uma particularidade, um gás, de certa forma, né, particulado aí, com características específicas, tá? Dito gás ideal. Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas, vamos trabalhar parte teórica, parte prática, né, desse assunto aí que é muito interessante, aparece muito nas provas, tá? Tanto nas provas de vestibular, claro, quanto nas provas aí da sua escola, tá bom, galera? Antes da gente começar, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe os nossos conteúdos, assim você vai promover aí a ascensão do nosso canal cada vez mais, falou? Beleza? Muita química, muita física, muita matemática. Vamos lá? Beleza? Então, vamos lá. Jota, o que eu preciso saber sobre este conteúdo para que eu possa desenvolver aí bem interessante, bem forte aí o conteúdo, né? Pessoal, vamos trabalhar aqui a definição e as características do gás, tá legal? Muito cuidado, atenção. Um gás ideal, atenção, um gás ideal, ele é composto de uma quantidade de pequenas partículas que se movem de maneira aleatória no interior de um recipiente volumétrico e interagem, atenção galera, exclusivamente, tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto, e interagem exclusivamente por meio de colisões mecânicas, tá legal? E elásticas entre elas e com a parede do recipiente. Pessoal, essa característica, ou melhor, essas características que eu acabei de ler aqui para você, ela é específica de um gás ideal, tá? Dito gás ideal. Claro que quando eu trabalho um gás ideal, eu preciso trabalhar, né, as variáveis que regem esse gás de maneira específica, fazer adequações nessas variáveis, né? Fazer uma idealização, até coloquei aqui para que você pudesse visualizar, fazer uma determinada idealização matemática, tá? Para que eu possa trabalhar esse gás nessas condições. Na prática, esse gás ele não existe, pessoal, tá? Então a gente precisa fazer exceções, né? Trabalhar essas variáveis de estado que eu vou já apresentar para vocês, que regem o gás de maneira específica para que eu possa ter esse comportamento estabelecido e esteja, logicamente, trabalhando, né, um gás com essa característica. Falou? Muito bem. Jota, o que mais eu preciso saber para que eu possa estar entendendo mais sobre um gás ideal? Pessoal, todo gás ideal ele é regido por variáveis que a gente diz de estado. Jota, que variáveis de estado são essas aí, afinal? Pessoal, atenção. As variáveis de estado, né, que trabalham o comportamento de um gás ideal são três. É o volume, a temperatura e a pressão. Essas três variáveis de estado, elas ditam o comportamento de um gás, tá? Mas também essas três variáveis ditam esse comportamento numa determinada situação. Olha só o que está escrito aqui. As variáveis de estado de um gás são os parâmetros que caracterizam o seu estado num equilíbrio, ou melhor, de um equilíbrio termodinâmico. Ou seja, pessoal, para que a gente possa trabalhar, né, um gás ideal dentro da termodinâmica, do ponto de vista equilibrado, a gente precisa fazer aquelas considerações que eu citei logo no início do vídeo, para que a gente tenha esse comportamento dito ideal, tá bom, pessoal? E as variáveis que vão, logicamente, estar envolvidas nesse comportamento é o volume, a temperatura e a pressão, ok? Hoje a gente vai comentar sobre as transformações que este gás ideal pode sofrer. Um gás ideal, pessoal, ele pode trabalhar basicamente, ou melhor, ele pode sofrer três tipos de transformação. Atenção! Ele pode trabalhar, ou melhor, sofrer a transformação do tipo isobárica, tá? Atenção, a transformação do tipo isobárica, ela ocorre a pressão constante, perfeito? Bom, a outra transformação que a gente vai trabalhar é a transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Jota, que tipo de transformação é essa? Pessoal, a transformação isovolumétrica, ela ocorre
a um volume constante, ou seja, você tem um volume gasoso aí sofrendo uma transformação que não vai alterar, perfeito? Então a gente diz que essa transformação chama isovolumétrica, a gente nomeia essa transformação como isovolumétrica, também pode ser chamada de isocórica, ok? E também a gente tem uma transformação dita, atenção, olha aí, eu estou chorando aqui, dita isotérmica. Atenção, a palavra isotérmica, claro, significa para a gente, olha aqui do ladinho, atenção, temperatura constante. Professor, então quer dizer que se eu trabalhar, né, um gás ideal, e este, por sua vez, estiver fazendo uma transformação do tipo isotérmica, ele vai estar trabalhando a uma temperatura constante? Correto, tá? Então, é preciso a gente, logicamente, comentar sobre essas transformações, porque a gente vai detalhar cada uma delas. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar apenas as transformações do tipo isotérmica, tá? A transformação do tipo isotérmica, logicamente, vai manter essa temperatura constante, tá? Logicamente, fazendo aí o volume e a pressão se alterarem, perfeito? E aí, antes da gente começar, muito cuidado, eu tenho uma observação a fazer. Nas transformações isotérmicas, pessoal, muito cuidado, tá? Ó, nas transformações isotérmicas, ó, pressão e volume são duas grandezas, né? São duas variáveis de estado que elas vão se comportar de maneira inversa. Ou seja, quando eu subir uma, eu diminuo a outra. Quando eu diminuo a outra, eu subo uma. Perfeito, galera? Então, não esqueça, numa transformação do tipo isotérmica, tá? As grandezas pressão e volume são inversamente proporcionais, ok? Pessoal, dito isso, falado sobre as transformações gasosas, né, essas variáveis de estado, tá, elas se intercalam, elas se combinam aí no sentido de formar, logicamente, né, uma expressão matemática que faz com que nós possamos trabalhar, logicamente, essas transformações, tá? Essa expressão matemática ela é conhecida como Lei Geral dos Gases. Atenção, a Lei Geral dos Gases, claro, ela traz pressão, volume, temperatura inicial e final, porque nós não estamos falando de transformação gasosa. Então, se a gente está transformando um gás ideal, né, e esse gás ideal está sofrendo uma espécie de transformação, eu vou ter um gás com características num primeiro momento e um gás com outras características no segundo momento, seja ela de pressão, volume e temperatura, e aí, logicamente, eu vou ter pressão, volume e temperatura num sentido aí final, ok, galera? Então, a gente, para poder trabalhar, logicamente, essas transformações, a gente utiliza a Lei Geral dos Gases. Eu coloquei aqui do lado para vocês, tá bom? Olha aí, P1, V1, indicando a pressão e volume inicial. T1, né, logicamente, pressão, volume final dividido pela temperatura final. E eu tenho uma recomendação a você. Pessoal, dentro deste assunto, quando a gente trabalha a temperatura, nossa temperatura padrão de operação é Kelvin, tá? Atenção, lembra lá de termologia, né, galera? Vou deixar um card aqui para que você possa ter acesso à nossa aula de termologia aqui no canal, para que você possa se inteirar melhor sobre a questão das mudanças de temperatura para a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Veja bem, pessoal, aqui nossa temperatura padrão de operação vai ser Kelvin. Então, toda vez que você tiver uma temperatura na escala Celsius, você vai precisar transformar essa temperatura para a escala Kelvin. E a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Fahrenheit mais 273. Dessa forma aqui, tá, galera? Você está podendo transformar qualquer temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Dito isso, tá? Lembra que a gente vai trabalhar hoje apenas as transformações isotérmicas, depois a gente a gente detalha cada uma das outras transformações aí referente a um gás ideal. Falou, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer uns exercícios aqui, que é isso que importa, que é pra gente logo se inteirar, pra gente entender isso aí legal, tá bom? Se você chegou até aqui, mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta nossos conteúdos, compartilhe, comente, tá? Assim você faz com que o nosso canal cresça cada vez mais e a gente continue produzindo cada vez mais conteúdo de química, física e matemática para você estar aí, né, estudando, aprendendo cada vez mais para passar na sua prova de concurso, na sua prova da sua escola, ok, galera? Então vamos lá, não se esqueça de dar essa força. Muito bem. Esse exercício inicial aqui, bem tranquilo, só para que a gente pegue, né, confiança aí no conteúdo. Vamos lá. De 1 para 2. Olha o que ele diz. De 1 para 2, pessoal, ele especifica uma situação aqui, ó. A situação 1
e a situação 2. Então ele diz que de 1 para 2, atenção, ocorre uma transformação do tipo isotérmica. Galera, se está rolando uma transformação do tipo isotérmica, lembra, ela ocorre a temperatura constante, perfeito? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de transformação está acontecendo aqui neste sistema. Muito bem. Determine a partir dos dados iniciais qual o valor da pressão do gás. Qual o valor da pressão do gás ideal, ok? Num segundo momento. Pessoal, então quando a gente analisa essa situação aqui, o que a gente tem? A pressão inicial, né, do meu sistema aqui, ela é de 100 Pascal, perfeito? Pessoal, vídeo 1 aí, a gente vai gravar um vídeo só para falar dessas unidades com relação à pressão, perfeito? Mas já vou fazer aqui um resumozinho com relação a essas unidades para que você não se perca aí na hora de estar fazendo as transformações devidas, né, quando precisa, quando necessário, tá bom? Então eu tenho uma pressão inicial aqui no meu sistema de 100 Pascal. Já vou comentar sobre esse Pascal aí, que é uma unidade de pressão. E um volume inicial, pessoal, igual a 2 litros. Agora perceba o seguinte, há uma transformação, ele, né, afirma que há uma transformação do tipo isotérmica, e a partir dessa transformação isotérmica eu tenho um volume 2 e ele quer saber quanto que vale a minha pressão, né, após essa transformação. Claro, como ele disse que a temperatura é constante, T1 é igual a T2. Então a gente aplica aqui, pessoal, a lei geral dos gases para que a gente possa aí estar resolvendo essa questão. Jota, vamos lá. Vamos resolver aí bonitinho. Atenção, olha aí, pessoal. P1, V1, tá? É igual a T1. P2, V2, né? Já na transformação é igual a T2. Cuidado. Se ele disse pra gente que a temperatura é constante, pessoal, é lógico que T1 e T2 vão sumir aqui da expressão. Ela é constante, ela não fica na expressão, tá? Então, as transformações isotérmicas, elas são trabalhadas desse jeito. Essa expressão ela é conhecida como lei de Boyle-Mariotte, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui fazendo a continha aqui para que a gente possa encontrar a nossa pressão final aqui, falou? Então, a minha pressão inicial, pessoal, ela é de 100 Pascal, tá? E o meu volume inicial, ele é de 2 litros, tá? Ele quer a pressão inicial, sendo que o volume final, né, ele foi para 2 litros aí, perfeito, galera? Então, claro, o que a gente vai fazer aqui? Isolar a nossa variável, né, o 8 que está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo, vai ficar 100 que multiplica 2, tudo isso dividido por 8. Falou, galera? Então, olha aí, a nossa pressão final. O que você vai fazer aqui para facilitar, né, a tua vida? Simplifica aqui, ó, o 2 por 8, né? Galera, se eu simplificar aqui 2 em cima por 2 embaixo, é claro que vai ficar um 4 aqui, né? Simplificando, 2 em cima, simplificando por 2 vai dar 1. 2, aqui o 8 simplificando por 2 vai dar 4. Perfeito? Pessoal, e claro, se você dividir 100 por 4, você vai ter exatamente, deixa eu botar em verde, você vai ter exatamente 25, atenção, Pascal, que era a nossa unidade inicial lá de pressão. Perfeito, galera? Então a gente encontrou aqui a nossa pressão final, né? Que após essa transformação isotérmica acontecer. E eu tenho 2 comentários para te fazer aqui. Presta atenção. Pessoal, perceba que no início aqui, ó, eu vou achurar aqui de lilás, tá? Perceba que o meu volume ele é de 2 litros. Olha a pressão bem grande, né? Uma pressão de 100 Pascal. Mas perceba que depois que a pressão tem uma diminuição, tá aqui, ó, P2, ela passou para 25 Pascal. Então houve uma diminuição da pressão. Pessoal, perceba que depois da diminuição da pressão, o que houve com o meu volume? Logicamente, ele aumentou, né? Você pode perceber que ele aumentou, ratificando aquilo que eu já havia dito com relação às transformações isotérmicas, que pressão e volume nestas transformações são inversamente proporcionais. Quando eu aumento um, o outro diminui. Perfeito, galera? Então, esse era o primeiro comentário que eu queria estar fazendo aqui para você. Então, logicamente que a nossa
né, a nossa resposta correta é a letra C. E um outro comentário que eu quero fazer, super interessante, que vai te ajudar legal, é que você relembre sobre as transformações, sobre as unidades de pressão que a gente pode estar trabalhando aqui, para que você não se perca, tá, galera? Atenção, ó, eu posso estar trabalhando aqui a pressão na unidade de ATM, tá, pessoal? Não se esqueça que um ATM, ele vale 760, olha aí, milímetros de mercúrio, perfeito? Isso aqui equivale 10 a quinta Pascal. Então essas unidades a gente vai trabalhar bastante. E não também, para que você também não esqueça, que é super importante, que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Perfeito, pessoal? Então essas unidades aqui a gente vai trabalhar bastante, tá? Ao longo dos nossos exercícios aqui envolvendo transformações gasosas e mais à frente quando a gente for falar da equação geral dos gases, da equação de Clapeyron PV igual a NRT. Tá legal, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro exercício só pra gente aqui, né, andar legal aqui no assunto, perfeito? Vamos fazer mais uma aí, pessoal? Olha só, próxima questão, olha o que está dizendo aí essa questão. Vamos lá, isso aqui já é um pouquinho mais complicada, né, pra gente estar trabalhando aí. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,76 litros. Então, claro, está ocupando um volume inicial, aí volume inicial, muito bem. Sob uma pressão de 125 milímetros de mercúrio. Olha só, galera, já apareceu a unidade que eu já comentei lá na primeira questão, que é milímetro de mercúrio, perfeito? Muito bem. Em uma dada temperatura, até então ele não me disse se a minha transformação é isobárica, isotérmica, isocórica, tá bom? Qual volume? Opa, se ele está perguntando qual volume, galera, ele quer um volume final, então já sei que houve uma transformação aqui, porque eu tenho meu volume inicial. Então se ele está perguntando qual volume ocupado por essa massa de hidrogênio, na mesma temperatura, atenção, 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 na mesma temperatura. O que eu já deduzo quando ele fala na mesma temperatura? Que a minha transformação é do tipo isotérmica. Galera, se a minha transformação é do tipo isotérmica, a minha temperatura vai se manter constante durante essa transformação aqui. Falou? Muito bem. Sob uma pressão, olha aí, galera, sob uma pressão de 0,1 atm. Cuidado. Pessoal, ele deu o volume inicial para a gente. Quanto que é o volume inicial que ele deu para a gente? 0,760 litros. Sob uma pressão inicial de 125 milímetros de mercúrio. Ele pergunta o volume final. Logicamente que esse volume final, em função das respostas aqui, vai ter que estar em litro. Perfeito. Mas observe que a pressão final que ele deu para a gente está em atm. Então a gente tem duas unidades distintas aqui. Então a gente precisa, logicamente, alinhar essas unidades para que a gente possa tá fazendo aí o devido cálculo de maneira correta. Vamos fazer isso, tá legal? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa unidade de atm para milímetro de mercúrio, para que eu possa ter aí, na minha razão, unidades, né, iguais, semelhantes, né, de um lado e do outro, para que eu possa estar fazendo os devidos cancelamentos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte, é lembrar que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então eu vou transformar essa pressão aqui de 0,1 atm para milímetro de mercúrio. Aí eu deixo todo mundo na mesma unidade e consigo fazer o meu cálculo de maneira tranquila, tá bom? Então eu tenho aqui que é 0,1 atm, vale quantos milímetros de mercúrio, né, galera? Então é só fazer aqui meio pelos extremos, tá? Todo mundo que aponta para o X aqui na diagonal vai para baixo, o resto a gente multiplica em cima. Pessoal, e aí eu vou te dar uma dica aqui muito bacana, que vai te ajudar na hora de fazer as contas. Mantenha o 760 e pegue esse 0,1, coloque ele na forma de potência de base 10, que logicamente vai dar 10 a menos 1, tá? 0,1, se você transformar para a potência de base 10, é a mesma coisa que 10 a menos 1, ou 1 vezes 10 a menos 1, tá bom? Então deixemos dessa forma, ó. Então meu resultado vai ser 760, 10 a menos 1 milímetros de mercúrio, perfeito? Então transformei, tá?
a minha pressão que estava em atm para milímetros de mercúrio, tá bom? Muito bem, feito isso, a gente pode começar a resolver a questão. O que a gente precisa entender? Vamos, logicamente, colocar a lei geral dos gases aqui, né? P1, V1. Opa, aqui é 2, aqui também é 2, né? Já houve uma transformação, então aqui vai ficar um 2, não quer apagar. Apagou agora. Muito bem. P2, tudo isso dividido por T2. Mas aí, pense comigo, ele disse que a minha transformação é do tipo isotérmica, pessoal. Se a minha transformação é do tipo isotérmica, logicamente que as minhas temperaturas vão se cancelar. Elas não vão aparecer no meu cálculo, né? Muito bem. Então, vamos lá, substituir todo mundo. Quem é a minha pressão inicial aqui? A minha pressão inicial é 125 milímetros de mercúrio, que multiplica o meu volume inicial. E aí vem aquela dica, né, valiosa, que vai juntar com a primeira dica que eu te dei. Perceba que o volume que ele deu para você é volume inicial, né, 0,760 litros. Vou te dar uma dica. Transforma esse cara para potência de base 10, tá? Eu vou deixar um card aqui para que você tenha acesso à minha aula de potenciação, né, de notação científica. Pessoal, o conhecimento de potenciação, né, as propriedades da potenciação, trabalhar a notação científica, transformar um número, né, para potência de base 10 ajuda muito na hora de dividir, de multiplicar. Às vezes você tem um número muito quebrado, você transforma esse número para potência de base 10, você divide melhor, você multiplica melhor, tá? Então domine a potenciação, que você vai dominar muita coisa dentro da química, da física e da matemática. Falou, galera? Então a dica que eu te dou é essa: transforma esse carinha para potência de base 10. Localiza a tua vírgula aqui, atenção, ó, dica, tá? Muito interessante, para que você transforme sempre de maneira, né, sem você vir a errar. Toda vez que você aumentar um número, você literalmente vai diminuir o expoente, que logicamente vai aparecer ali no teu númerozinho, né? Vai aparecer uma potência de base 10. Então, se você usar esse macetezinho aqui que eu estou te mostrando, você sempre vai, né, fazer isso de maneira correta. Então, o número, sempre que ele é aumentado, o teu expoente diminui. Atenção, sempre que eu diminuo o número na frente do expoente, tá? O que acontece com ele? Ele aumenta. E isso aqui, esse aumento e essa diminuição é sempre de maneira proporcional. Ou seja, se eu aumento o meu número em 2 casas decimais, o meu expoente diminui em 2 casas. Se eu diminuo o meu número em 2 casas, o meu expoente aumenta em 2 casas. Então guarda isso aqui para ti, tá? Isso aqui é importantíssimo na hora de você estar trabalhando aí, transformando números para potência de base 10. Falou, galera? Que ajuda bastante na hora de fazer os cálculos. Muito bem. Então, olha só o que eu tenho aqui, 0,760. Olha a minha vírgula, tá bem aqui. Eu vou andar com ela, atenção. 1, 2, 3. Propositalmente, eu andei com a minha vírgula lá para frente, ou melhor, para trás do 760. Então, ele era 0,760. Então, eu transformei em 760. Pessoal, eu aumentei o meu número, né? Olha aqui, no meu macetinho aqui, aumentei o meu número. O que acontece com o expoente? Diminui. Então, eu vou ter aqui o 700, vou colocar aqui em cima, 0,760 transformado para 760, 10 a menos 3. Andei 3 casas, né? No sentido de aumentar o meu número, tenho que diminuir o meu expoente em 3 casas. Falou? Então aqui vai ficar 760, 10 a menos 3. Tu vai já ver que essa modificação que eu fiz vai te ajudar muito na hora de fazer a conta. Muito bem, isso vai ser igual à minha pressão final, que nós já transformamos. Quanto foi que deu? 760, 10 a menos 1, olha aí, milímetros de mercúrio. Isso aí vai multiplicar, logicamente, o teu volume final, que é exatamente o que ele quer. Falou, galera? Muito bem, vamos colocar todo mundo aí, né? Vamos isolar a nossa variável para ficar todo mundo bonitinho, a gente fazer a nossa conta, né, de maneira tranquila. Então vamos lá. Logicamente, esse carinha aqui, 760, 10 a menos 1, está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter aqui que 125 multiplica 760. Atenção, 10 a menos 3. Passei o 760, 10 a menos 1, dividindo. Perfeito? Então, vamos lá. V2 vai ser, olha como ficou fácil, galera. Atenção, 760 em cima, 760 embaixo.
Então, logicamente, se cancelou aí. O que sobrou para a gente? Vamos colocar aqui bonitinho. 125, olha aí, 10 elevado a menos 3 lá em cima, não é verdade? E eu tenho uma potência de base 10 aqui embaixo, 10 a menos 1, que eu não mexi com ela. Pessoal, sempre que você tiver uma potência de base 10 aqui na parte de baixo, você pode tranquilamente subi-la, tá? E simplesmente trocar o sinal do expoente. Ele era negativo, ele passa a ser positivo. Faça isso sem medo de ser feliz. Tem uma base dividindo? Pode passar ela para cima. Veja bem, não é para passar depois da igualdade, tá? É subir aqui durante a nossa divisão. Subiu, você pode mudar o sinal do expoente tranquilamente. Isso é um jogo matemático aí permitido, falou? Então, o nosso volume final vai ser, cuidado, nós caímos aqui numa propriedade de multiplicação de potência de mesma base. J, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, o que eu devo fazer, pessoal? Logicamente, a gente conserva a base e somos expoentes, tá? Potenciação é forte na química, é forte na física, então é importante que você domine isso aí, tá? Muito bem, então vai ficar 125, 10, ó, conserva a base e somos expoentes, galera. Você tem menos 3 mais 1. Sinais contrários, o que eu faço? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, logicamente, que menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Falou? Beleza, Jota, chegamos a um resultado. Mas veja bem, pessoal, quando você olha para as respostas, você não tem, logicamente, esse resultado, 125, 10 a menos 2. E lembra que, segundo as nossas regras de notação científica, você nem poderia ter um número maior que a base na frente dele. Isso é regra de notação científica. Então, os resultados não têm potência de base 10. O que a gente tem que fazer? Sumir com essa potência aí. Muito fácil, galera. Toda vez que você precisar sumir com uma potência, seja ela positiva, seja ela negativa, olha para ela. Ela diz para você, né, para onde você deve andar. Se para a esquerda ou se para a direita. Perceba que o nosso expoente aqui ele é negativo. Então, ele está dizendo para você andar com a vírgula para a esquerda, galera, que é para onde estão os números negativos. Então, olha só, a vírgula, logicamente, está aqui atrás, né, do 5. Então, vão andar 2 casas apenas para a esquerda. 1, 2. Opa, então esse número se transformou num 0,25 litro. Pronto, consegui achar o meu resultado, tá? Resposta correta, letra A de aprovado. E fera, te liga aí, essas dicas que eu te dei agora são muito importantes, tá? Melhora cada vez mais a tua habilidade matemática. A tua habilidade matemática ela vai ser crucial para que você desenvolva os assuntos da física, para que você desenvolva os assuntos da química. Falou, pessoal? Tá? Então, espero que você tenha entendido essa segunda questão, né? Qualquer coisa aí, para o vídeo, tenta fazer sozinho, para que você tenha sucesso aí. Falou? Vamos fazer mais uma questão aqui para a gente finalizar, tá bom? Beleza. Olha só. Essa já é uma questão de gráfico, tá? Mas é uma questão super interessante também que trabalha as transformações isotérmicas, beleza? Então perceba o seguinte, que eu tenho um gráfico aqui da pressão em função do volume. Vamos analisar esse gráfico, pessoal. Perceba que a pressão, ó, ela vai aqui de 1 até 4, ou seja, ela está aumentando. Se eu considerar, logicamente, seta para cima, está aumentando. E o volume aqui, ó, logicamente que ele aumenta neste sentido aqui. Perceba o seguinte, que à medida que essa pressão aqui ela aumenta, olha o que acontece aqui com a isoterma do volume. Ela vai diminuindo, né, galera? Então pense comigo. Pressão aumentando, volume diminuindo. O que isso soa para a gente? Algo inversamente proporcional. Se eu aumento um, diminui o outro, logicamente que eu estou tendo aí comportamentos inversos. Então, se eu tenho comportamentos inversos, vamos lembrar, se eu tenho uma transformação do tipo isotérmica, toda transformação isotérmica remetem à pressão e ao volume comportamentos inversos, ou seja, aumenta um, diminui o outro, tá, pessoal? Então, é a dedução que a gente tira desse gráfico. Vamos ler o que ele está pedindo para a gente aí? O gráfico ao lado indica o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle, tá? Lei de Boyle isotérmico, em que o produto entre a pressão e o volume é sempre uma constante. Perfeito, tá?
Com relação à curva, pode-se afirmar que, letra A, indica uma transformação isocórica. Galera, a transformação isocórica, ela ocorre a volume constante. E se você observar, o nosso volume está variando. Olha, ele vai de meio, depois para 1, para 2, então ele está variando aqui o nosso volume, tá bom? Então, claro que não pode ser uma transformação do tipo isocórica, porque ela seria a volume constante. Letra B, indica uma transformação do tipo isotérmica. Galera, tá aqui a nossa resposta correta, né? O que a gente está enxergando aí, tá bom? A gente está vendo pressão subindo e volume diminuindo, tá? Então, quando isso ocorre, o que acontece quando, logicamente, eu tenho pressão subindo e volume diminuindo? A gente tem uma transformação do tipo isotérmica. Resposta correta, letra B de bola. Falou, galera? Perfeito? Muito bem. Pessoal, dito isso, vamos ficar por aqui. Vamos fazer só essas 3 questões para o vídeo não ficar muito longo. Tá legal? Espero que você tenha entendido. Nós vamos continuar falando das transformações isobáricas e das transformações isotérmicas em outros vídeos. Falou? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta nosso vídeo, compartilhe, né? Faça com que o nosso conteúdo aí chegue o mais longe possível. Falou, galera? Logo, logo eu estou por aqui trazendo muito mais coisa de química, de física e matemática. Falou? Grande beijo e até a próxima.